2025 começou com pressão no bolso. A inflação dos alimentos avançava acima da média e a sensação de custo de vida alto dominava o humor do país. Ao mesmo tempo, o governo federal sofreu uma das maiores derrotas do ano com a derrubada do aumento do IOF, uma decisão que reduziu a arrecadação prevista e expôs os desafios de negociação com um Congresso dominado pela direita. No meio desse cenário veio o choque externo. O tarifaço de Donald Trump sobre exportações brasileiras provocou a maior tensão comercial em décadas e fez o dólar disparar. Um teste de resistência para o Brasil. Foi a partir do segundo semestre que os números começaram a mudar. A safra recorde ajudou a segurar a inflação. O dólar caiu, o desemprego chegou ao menor nível da série histórica e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 marcou o cumprimento de uma das promessas mais simbólicas do governo Lula. 2025 termina com o mercado de trabalho aquecido, inflação controlada e decisões que preparam o terreno para 2026, ano de eleições. No BDF Entrevista de hoje, um balanço da economia brasileira. O que 2025 revelou sobre o país e as perspectivas para o próximo ano. Olá, eu sou Luana Ibelli e este é o BDF Entrevista. Por aqui você já sabe, a gente sempre tem um bom papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. Obrigada pela companhia, pela sua audiência. E hoje a gente faz um balanço da economia em 2025 aqui no Brasil e para isso eu recebo a economista Camila de Caso. Camila, muito obrigada, viu, pela presença. Muito obrigada, Luana, e a todos que estão nos vendo agora. Obrigada por estar aqui, pelo convite. Vamos lá, esse ano começou com essa pressão aí no bolso, né? Principalmente pelo preço dos alimentos, foi algo muito falado, causou muita preocupação também no governo, houve várias ações para poder minimizar isso. E a gente teve uma melhora ao longo do ano, então queria começar por aí, Camila, por que isso mobilizou tanto o brasileiro, qual foi o peso disso esse ano e como a gente navegou por essa dificuldade, né, ao longo de 2025? Legal. Acho que assim, começar explicando também o que é o peso do grupo de alimentos e bebidas dentro do nosso IPCA. O Brasil ele vem de uma herança inflacionária, né, dos períodos de décadas passadas, bem alto. Então, sempre que a gente tem algum problema relacionado à inflação, isso faz com que traga já algum grau de preocupação, desespero na população. Por causa da nossa herança inflacionária, a gente tem hoje no Brasil cerca de 11 indicadores de inflação. Falando tudo isso, para lembrar que quando a gente fala desse indicador específico, a gente está falando do IPCA, que no IPCA, o grupo de alimentos e bebidas, 25% da composição dele, né, do IPCA cheio, é do grupo de alimentos e bebidas. Isso quer dizer que qualquer variação no grupo de alimentos e bebidas faz com que o IPCA todo, né, o índice cheio, caminhe muito correlacionado. Então, quando a inflação de alimentos cresce mais, o índice todo acaba sendo puxado também bastante para cima. E aí, pegando, né, o porquê que esse é também um grupo que atinge muito mais, que dá mais o que falar, né? O grupo de alimentos e bebidas, querendo ou não, é um dos poucos que a gente não tem como abandonar, né? A gente precisa, toda a população brasileira precisa estar se alimentando todos os dias, então, por isso, quando o indicador de inflação, especificamente do preço dos alimentos, está mais alto, isso tem um impacto mais diretamente na vida da população. E aí, quando a gente vê, por exemplo, tem uma leitura que eu acho muito interessante, que o IPEA traz, que é abrir a inflação do IPCA por faixa de renda. Né? Então, aí a gente vê que mesmo em todas as faixas, o grupo de alimentos e bebidas pegou bastante, mas dessa vez o que acabou pegando mais foi para faixas ainda mais altas, né? A faixa muito, muito alta. Mas é isso, infelizmente, esse grupo é o que acaba, e a gente tem os subgrupos, né? Alimentação fora de casa e dentro de casa. O dentro de casa estava muito alto. E aí, enfim, impacta diretamente no bolso da brasileira, do brasileiro.
Pois é, né? E o peso da inflação ele recai de forma muito desigual também para a população, né, Camila? Como que isso aconteceu também ao longo do ano e como explicar também essa desigualdade que é tão estrutural no nosso país? Sim, acho que esse é um dos nossos maiores problemas, né? E por duas razões que vêm com a inflação, né? A inflação, o remédio, por assim dizer, da inflação, a resposta, né? São mais juros. Então, por isso que por isso que é muito importante a gente fazer a leitura de quais são os componentes da inflação que estão subindo de fato, ou quais estão descendo. Porque se a gente vê que o que está fazendo com que a composição da inflação suba mais é o grupo de alimentos e bebidas, aumentar a taxa de juros não vai resolver o grupo de alimentos, né? Não vai fazer com que a gente tenha safras melhores, não vai fazer com que o preço de alimentos caia para a população em geral. Por isso que ter uma boa análise das doenças, né, dos problemas que a gente tem, faz com que a gente consiga chegar em melhores respostas. E aí a gente teve uma manutenção de um patamar bastante elevado por outros motivos também, mas que está bastante elevado no Brasil, né, que é a taxa de juros Selic. Então, isso, querendo ou não, é uma transferência de renda para uma população muito pouca, né? São poucos que detêm títulos da nossa dívida brasileira, ou, enfim, que estão atrelados à taxa Selic. Então, a gente acaba fazendo essa desigualdade, né, que você citou, aumentar. Então, se de um lado a inflação por si só, ela já vai corroendo o poder de compra da classe trabalhadora, e aqui eu não quero colocar que não é qualquer inflação, né, que não possa ser resolvida com taxa de juros, mas é que essa específica de alimentos não seria o caso. E aí a gente teve uma taxa de juros bastante alta por um período até que bem longo, né, fazendo com que a gente aumente a nossa desigualdade no Brasil, que é via essa transferência de renda a partir da taxa de juros Selic, né, para um grupo muito específico, detentor aí do capital, que consegue fazer uma capturação dos nossos recursos. Pois é importante você falar da Selic, que era justamente esse o ponto, né, que eu queria aprofundar com você, que ela alcançou praticamente o maior patamar em quase 20 anos, né? Isso é bem significativo. Para o ano que vem estão previstos cortes, né? Logo para o primeiro trimestre eles já estão prevendo começar esse ciclo de cortes, então queria te ouvir se realmente a gente pode esperar esses cortes, né? Por que é importante diminuir essa taxa agora que a inflação chega aí a ser controlada, né? No final do ano ela foi mais controlada, tem sido muito debatido isso, Camila. E por que é tão difícil, né? A gente tem uma percepção macroeconômica, uma situação macroeconômica e uma percepção social que nem sempre elas estão coordenadas, né? Sincronizadas, vamos dizer assim. Na verdade, na maior parte do tempo não estão. Então, também o que explica essa distância entre o que acontece, né, como você explicou, são dois caminhos diferentes, né, uma coisa é o IPCA, outra coisa é a taxa Selic, mas uma coisa é sempre usada para justificar a outra, né, para dizer, olha, a gente está com inflação alta, então vamos aumentar a Selic. Então, é uma discussão bem interessante também para a gente entender a conjuntura, né, atual do país quando a gente fala em economia. Com certeza. E assim, acho que começando sobre a nossa taxa de juros, né, o patamar que ela está. Quando a gente vê, porque alguns defensores, né, os economistas mais mainstream, neoliberais, eles colocam que a taxa de juros no Brasil é muito alta porque a nossa inflação é alta. Mas, na verdade, hoje a gente tem um problema sério no Brasil que foram as mudanças das metas de inflação, né? E tem um ponto muito específico nisso, que é a gente teve desde do Temer até Bolsonaro uma série de mudanças na meta da inflação e no intervalo, né, para cima e para baixo, que é a banda da inflação. E isso faz com que qualquer política monetária tenha que ser mais restritiva, porque e aí é um debate até do que qual é o projeto de país, né? Porque se a gente acha que é razoável a gente ter um crescimento econômico baixo com uma inflação baixa, isso vai fazer, isso necessariamente precisa de mais taxa de juros.
se a gente, enquanto projeto de sociedade, né, projeto de país, a gente acha que é necessário ter um crescimento com distribuição de renda e, portanto, parte também, né, dessa distribuição de renda são salários, e salários também entra no índice de PCA, a gente vai ter que então pensar qual é a meta de inflação e a banda de inflação que a gente vai estar atuando. Coloco isso porque, assim, senão não adianta a gente colocar economistas brilhantes no Banco Central, que ele vai estar sempre refém de uma política monetária que é extremamente restritiva. Para ele conseguir, porque a nossa inflação IPCA, ela reduziu bastante ao longo do ano, né? Até a projeção do mercado financeiro, ela está hoje em 4,6%, mas isso é a banda alta da inflação. Então, assim, para o Banco Central conseguir colocar a meta da inflação dentro da banda e aí indicando uma tendência, né, de queda para a meta em si e não só para dentro da banda, isso necessariamente precisa de mais taxa de juros. Então, assim, a gente tem hoje um problema que é a nossa meta de inflação. E se nesses últimos governos, né, eles foram cortando a meta de inflação, foram reduzindo a meta de inflação, e isso passou igual água, você reverter isso vai ter uma série de consequências mesmo políticas, que primeiro, o Congresso Nacional, que a gente já viu que é um inimigo do povo, né, que tem colocado medidas, inclusive, que não ajudam a política econômica, e a gente vai ter um noticiário mais mainstream e o mercado financeiro fazendo grande barulho e alarde sobre isso. Né? Vai ser quase, eu imagino que seria quase igual no período da Dilma, quando ela apresentou um déficit fiscal, porque afinal o país faria um déficit fiscal, ela não, né, não inventou alguma coisa. Então, a gente mudar isso agora, que é um grande problema da meta de inflação, se a gente não mudar, a gente vai estar refém, enquanto país, de uma taxa Selic extremamente alta para sempre, mas mudando sem forças, sem fazer com que o Congresso não faça tudo que tem feito nos últimos tempos, ou seja, sem força social, vai ser bastante difícil também para o governo. Pois é, né? Quando a gente fala de economia, parece que as coisas são muito fixas, são muito dadas, que elas surgem como uma verdade absoluta, e a gente está falando muito, como você trouxe, de decisões políticas, de metas que são decididas politicamente, de pressão também no mercado. Então é importante a gente entender isso, né, Camila? E aí, nesse sentido, você trouxe a questão do Congresso. Eu queria entrar num dos episódios mais marcantes desse ano, né, que foi a derrubada do aumento do IOF. Isso diz muito, né, sobre os limites da nossa política econômica. E aí queria te ouvir o que isso representou também para a nossa economia, o que isso diz sobre essas negociações com o Congresso Nacional e quais são as consequências, claro, da gente não ter conseguido, né, enquanto país, aprovar aí essa medida. E assim, acho que exatamente o que você colocou, o Congresso Nacional ele tem atuado para não ajudar a política econômica do governo, né? E a gente vem assistindo isso há pelo menos 10 anos e que tem piorado a cada mandato. Quando a gente vou fazer uma recuperação histórica para chegar no momento que a gente está hoje, né? Mas assim, quando a gente teve a PEC do teto, inicialmente, um grande problema da PEC do teto era que você amarrava muito o longo prazo e até que deixava minimamente frouxo no curto prazo. Ou seja, é extremamente não democrático, porque qualquer programa de governo que ganhe nas urnas, ele está amarrado a uma política fiscal que foi aprovada muito tempo depois, que não consegue trazer, né, o dinamismo que a política econômica precisa. Aí a gente, hoje, né, não tem mais a PEC do teto, mas a gente tem um novo arcabouço fiscal, que é com certeza melhor do que a PEC do teto, porque, não é constitucional, mas também isso ainda assim implica uma série de amarras do lado
da despesa, né, um ajuste do lado da despesa, que o governo federal fica completamente refém. Então, assim, inclusive os economistas, né, que são a favor do ajuste fiscal, eu acho que eles deveriam ser chamados para responder o porquê que depois de 10 anos de política de ajuste fiscal, de corte de gastos, a gente até agora não teve nenhuma resposta que eles falaram, nenhum resultado que eles falaram que ia ter. Pelo contrário, as finanças públicas elas estão cada vez piores, agora melhorando, né? Quando a gente tenta, quando este governo se propõe a fazer um ajuste do lado da arrecadação, das receitas, né? E aí a gente vê o Congresso Nacional, principalmente agora, né, mesmo mudando o presidente da casa, o atual presidente, Hugo Mota, acho que até inclusive pelas suas fraquezas políticas, acaba forçando uma mão para impor derrotas no governo. E é importante a gente colocar, né? Derrotas para o governo, não é o governo Lula apenas que vai ser derrotado, ou o ministro Haddad que vai ser derrotado, é a população brasileira que vai estar sentindo isso. Né? Porque quando o Hugo Mota derrota o governo, colocando, né, a derrubada do aumento do IOF, que teria algum grau de respiro dentro desse novo arcabouço fiscal para as despesas, isso quer dizer mais cortes de gastos, né? Isso quer dizer mais possibilidades e mais necessidade do mercado financeiro e, enfim, de uma mídia mais mainstream pedindo que tenha mais cortes de gastos, ou seja, mais mercantilização do que eram os nossos, né, do que a gente reconhece enquanto direitos, né, constitucionais, e é ali que eles começam a tentar fazer com que o discurso privatista, um discurso de menos Estado, seja implementado. Essa é a via deles, né? De fato, inviabilizar com que o governo consiga apresentar uma política econômica de crescimento econômico com distribuição. Eles querem corte de gastos, eles querem um ajuste fiscal do lado das despesas, que há 10 anos a gente não consegue resolver. Eles prometeram para a gente, lá há 10 anos atrás, quando começou, e foi mais radicalizado nos outros governos, que a relação dívida PIB ia melhorar. Mas isso não aconteceu, a dívida PIB continua crescendo nessa relação, e a gente sabe que uma forma de melhorar essa relação seria aumentando as receitas, aumentando a arrecadação, que é uma proposta que o ministro Haddad tentou ao longo desse governo inteiro e foi boicotado, e fazer com que o PIB cresça. Se a gente tivesse um PIB crescendo com um governo, né, fazendo cada vez mais gastos, conseguindo fazer entregas maiores, não sendo boicotados pelo Congresso Nacional, a gente talvez conseguiria estabilizar mais essa relação dívida-PIB, né? Ou seja, dá para dizer que há uma lógica muito estabelecida no Brasil, né, de ajuste fiscal, que é muito resistente ao aumento de arrecadação e que olha para os direitos, para as garantias, né, para tudo aquilo que é voltado para o social como gasto. Há quanto tempo a gente tem essa lógica, Camila? Porque é tão difícil ultrapassar isso, já que quando a gente fala de direitos e de benesses, vamos dizer assim, sociais para a população, é algo que o povo se beneficia, as pessoas veem, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, da questão da isenção para quem ganha até R$ 5.000, que é uma conquista muito percebida pela população, mas ainda é muito difícil se opor a essa lógica econômica, porque, como eu disse, parece algo estabelecido, parece algo que é dado e que não tem como a gente fugir, mas o que a gente está falando aqui é de uma visão ideológica, então, né, de uma decisão, mais uma vez, política, e que é muito difícil de superar no Brasil. Tem algum caminho para a gente atravessar isso em algum momento, em algum dia? Olha, eu acho que tem alguns caminhos, mas começar do começo da sua pergunta, que é, de fato, até os termos quando a gente usa, né, e o noticiário usa sobre as finanças públicas, ele já é carregado de ideologia, porque eles tentam passar uma neutralidade, mas até mesmo você colocar que quem faz o ajuste fiscal é responsável, e ali, para quem é de uma população trabalhadora, de camadas mais populares,
você não pode se dar o luxo de ser irresponsável, né? Então, a responsabilidade, todos esses jargões, eles já vêm carregados de ideologia quando a gente vai falar sobre uma política fiscal no país, que não deveria ser assim. Então, assim, para a gente limpar esse meio de campo, que política fiscal é uma coisa e esse ajuste fiscal nessa política de corte de gastos é altamente ideológico. Eles colocam que só um lado é ideológico, quando o lado deles também é altamente com viés cheio de ideologias, né? Que é uma ideologia neoliberal que é colocada para gente diariamente e que foi introjetada na sociedade como se fosse uma verdade natural, né? Então é como se o sol nascesse todos os dias, a gente precisa fazer ajuste fiscal, senão um mal muito grande vai acontecer com a nossa população. Sendo que é isso, o que eu sempre jogo para o outro lado, né, para os economistas pró-ajuste fiscal, é que eles também nos respondam, porque depois de 10 anos de ajuste fiscal, é uma década, a gente teve uma década de políticas de programas sociais e que tiveram resultados maravilhosos, né? Então, assim, por que que depois de uma política de 10 anos de ajuste fiscal, a gente ainda não conseguiu chegar no resultado que eles prometeram para a gente? Eles deviam estar sendo chamados e cobrados a responder, né, nos jornais. Por que que a política deles nunca dá certo? Mas aí também a gente tem que se perguntar para quem que não está dando certo, né? Porque para a classe dominante, né, para uma elite, ela consegue, a política fiscal de cortes de gastos faz com que a gente tenha menos garantias, menos direitos, ou seja, a gente vá mercantilizando o que a gente conhecia como direitos. Então, para eles, que são os donos da educação, da saúde privada, né, creches, tudo mais, para esses setores, eles estão se beneficiando com o sucateamento, né, das políticas públicas e do Estado. Quem é que é a mais prejudicada? Começa com a mulher negra, depois vai para as mulheres, né? Enfim, tem um critério de gênero e raça muito colocado em quem é mais afetado com a política fiscal de cortes de gastos, né? Então, depois de 10 anos, a gente teve, né, mais desigualdades, a gente teve, que foi um pouco revertida agora, de novo, com o governo Lula, mas que também não resultou em tudo que eles falaram e prometeram no ajuste de contas é, fiscais, né? E agora, acho que assim, quanto perspectiva para 2026, enquanto possibilidades de respostas, é de fato o que as ruas têm colocado. O Congresso é inimigo do povo. Este Congresso Nacional, como a gente está vendo hoje, para mudar e para fazer com que a gente consiga avançar em uma política econômica diferente da colocada e com que a gente consiga avançar em direitos, né, reverter esse processo que foi sendo sucateado ao longo dos últimos anos, a gente vai precisar mudar a cor, o gênero e os políticos, né, a força, a correlação política ali dentro. A gente precisa de pessoas que estão no Legislativo, na Câmara dos Deputados Federal e no Senado Federal, que estejam atentos e que queiram garantir os nossos direitos, e não de setores da classe dominante, enfim, da burguesia, né? Ponto importantíssimo, ainda mais se a gente pensar que ano que vem é ano de eleições também, né, Camila? Agora, queria entrar na questão internacional. A gente teve também outro ponto muito marcante, muito falado, que foi o tarifaço do Trump, que trouxe muita instabilidade, muitos debates, também uma tensão comercial muito grande. A China também aparecendo como um ator muito importante nesse cenário. Então, queria que você comentasse também, né, o que esse episódio revelou sobre, principalmente, a posição do Brasil na economia internacional, também como que a gente navegou por essas águas, né, que foram bem turbulentas, e como que a gente chega agora no final do ano, depois de ter passado por isso que mobilizou tanto, né, ao longo desse 2025.
Pois é, eu gostei que na chamada vocês colocaram aquela tabela do Trump, que assim, é absurda, né? Que você ter um presidente do que é a principal economia do mundo, que apresenta uma tabela tosca e que a gente precisa engolir enquanto sociedade, né? Enquanto mundo. Então, assim, o tarifaço do Trump, de fato, né, ele foi implementado ali, foi apresentado antes, mas ele começa a valer em agosto, e a gente teve no Brasil até que acabou tendo alguns resultados. Então, a gente teve uma queda da exportação do Brasil para os Estados Unidos durante o período de agosto até outubro. Dentro dessas quedas, né, a gente das exportações, os produtos que mais caíram, né, foi petróleo bruto, carne bovina congelada, a celulose de eucalipto, ferro bruto e açúcar de cana refinado. Mas assim, a gente tem um outro ponto também nisso tudo, que eu falei da queda da exportação para os Estados Unidos em específico. Mas quando a gente vê a exportação total do Brasil, ela não teve queda. Pelo contrário, o setor externo ele vai muito bem. Isso porque a gente continuou, as nossas exportações continuaram crescendo, sendo compensadas por compra da Argentina e da China. Né? Então, a gente teve uma série de medidas de diversificação e apoio governamental que fizeram com que a gente não tivesse uma queda maior, né, um impacto maior na nossa economia como um todo, a partir das tarifas norte-americanas, né, ao setor exportador brasileiro. Mas isso precisa ser colocado também que a gente vive num mundo onde o multipolarismo, né, a forma como a gente vivia até, né, a globalização, até o novo mandato do governo Trump, mudou bastante. Ele está colocando essas tarifas à exportação, né? Ele está colocando essas tarifas nos países para, de fato, tentar destruir, né, a globalização como a gente conhecia até hoje, essa mudança, né, nas divisas dos países. E aí a gente teve, de um lado, né, isso é uma tentativa, porque as taxações e as alíquotas ao Brasil, como quando foi colocado, é importante a gente lembrar que foi em julho, na semana seguinte que acabou a reunião dos BRICS no Brasil, onde o nosso presidente Lula foi a público, inclusive fortalecer essa relação desse bloco econômico que é tão importante, que é os BRICS, né? Então, até a alíquota super alta que veio ao Brasil foi uma forma de retaliação. Os Estados Unidos tentam, né, fazer isso com a China, mas por óbvio, ali é uma briga de gigantes, né? Não consegue, e ali tem um imperialismo, né, norte-americano que vem se degradando, se corroendo. Acho que também não dá para a gente cantar de barato que já se acabou, né? E que agora quem manda no mundo, né? Quem domina a economia é a China. Mas, de fato, há um enfraquecimento da economia norte-americana com suas relações também, né? No mundo todo. Então, a gente viu essa tentativa dos Estados Unidos e que, com uma diplomacia altiva, né, e ativa como é a brasileira, a gente conseguiu reverter. Coisa que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, foi muito mal na condução, porque um dos maiores impactados nessa exportação, que seria os produtores paulistas, ele tentou debochar, ele tentou fazer uma série de medidas mostrando que, né, o Trump, junto com o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, estariam certos, meio lavando a mão, meio num tom de deboche, onde ficou super mal, inclusive empresários da base da direita e bolsonaristas aceitaram se reunir com o vice-presidente ministro Alckmin para ver medidas concretas, né? O governo brasileiro mostrou que ele conseguia, num momento muito necessário,
para os nossos produtores e que teria um impacto, obviamente, na economia brasileira como um todo, se mostrou que colocou a bola no chão, né, e mostrou que tinha adultos na sala para resolver um problema com a seriedade e necessidade que o tema precisava. É importante o panorama, né? Realmente foi algo que abalou muito, né? Enfim, a nossa percepção, a economia brasileira, né? A gente poderia ter chegado com muito mais prejuízos e como você falou, houve uma condução e que no final a gente teve, né, redução dessas taxas e, claro, né, mostrando que, como você falou, existe hoje um contexto muito multipolar, mas a influência dos Estados Unidos ainda é gigantesca, né, ainda não pode ser desprezada. Então, também é algo para a gente pensar, né, sobre a nossa economia. Agora, um outro ponto também, Camila, para a gente discutir, já chegando aqui para o final, já para o segundo semestre, né, é que o nosso desemprego, né, ele termina no menor nível da série histórica em 2025. Isso é uma conquista, é algo que tem sido bastante debatido também. Então, queria te ouvir sobre os impactos desse mercado de trabalho mais aquecido, que tipo de empregos nós estamos falando e quais são as consequências disso para o país. Como que a gente chega também no final de 2025 com essa notícia? Pois é, isso me lembra até o debate sobre o ajuste fiscal, né? Porque, assim, a gente teve um patamar parecido com o que está sendo entregue agora de taxa de desemprego baixa em 2013. E ali a gente tinha os economistas nos veículos, eles eram convidados a falar, e era normalmente por que a taxa de desemprego estava tão baixa e o impacto negativo disso. Aqui hoje a gente está falando do impacto positivo na nossa economia, né, de uma taxa de desemprego baixa, e eu lembro até que um colega economista cometeu o sincericídio em 2013, de falar que o grande problema do Brasil era que a taxa de desemprego estava muito baixa. E é isso, né? Ali começa uma série de demandas para fazer o ajuste fiscal, que era para resolver, né? O ajuste fiscal vem no Brasil como resposta conservadora do conflito distributivo, que é uma consequência, né, as consequências, os aspectos políticos do pleno emprego. Então, assim, a gente está vivendo algo muito similar àquele período, que é a taxa de desemprego, ela está bastante baixa e a renda dos salários, né, está começando a se recuperar. A gente ainda não consegue sentir tanto, mesmo porque quando a gente pega salários e faz deflacionado, né, pela inflação, os preços de salários, eles estão ainda abaixo do período pré-pandemia. Então, muito provavelmente a gente deve sentir mais o impacto, além dos aspectos políticos, né, do pleno emprego, mas a gente deve começar a sentir mais um aumento e ganhos salariais nesse próximo período, porque a gente tem que lembrar que os anteriores a gente estava sem política de reajuste de salário mínimo, enfim, de valorização, né, do salário mínimo acima da inflação, e que quando a gente tem todas essas políticas atreladas, né, do mercado de trabalho, quando você faz uma política de valorização do salário mínimo, por exemplo, ele é o que a gente chama de efeito farol. Ele conduz todos os demais preços, não só no mercado de trabalho, mas também nos benefícios ganhos, né, os benefícios que são conquistas e direitos da população brasileira. Então, agora a gente está numa taxa de desemprego bastante baixa, que provavelmente que deve acirrar um conflito distributivo mais no longo prazo, porque nesse momento ainda há, por assim dizer, grosso modo, mas assim, teria espaços ainda para crescer salários, né? A renda do salário crescer sem afetar tanto a renda do capital, né, os rendimentos do capital. Então, a gente teria ainda esse espaço para preencher com essa taxa de desemprego bastante baixa, mas vamos ver também como a nossa elite, como a nossa burguesia responde à classe trabalhadora ganhando salários cada vez mais altos e, enfim, acima da inflação.
Tem sempre um núcleo que ganha muito com as filas de desempregados, com a precarização, né? Então, isso também é algo para a gente ter em mente, que é uma disputa de interesses, como você tem falado aqui ao longo de toda a entrevista, né, Camila? Agora vamos entrar no que foi uma das coisas mais importantes assim desse ano, né, que é a aprovação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Uma conquista recente, acredito que por volta de outubro, agora já no final do ano. Isso é um avanço em justiça tributária. Como que você avalia o cumprimento de uma das promessas mais simbólicas do governo Lula? Ele consegue essa aprovação no ano de pré-eleição, isso já vai ser implantado no ano que vem, ou seja, a população já deve sentir esse impacto que é praticamente um 14º salário. Isso faz muita diferença para quem ganha até R$ 5.000. Então, queria te ouvir sobre os impactos também dessa medida e como isso deve reverberar aí nos próximos anos. Até isso a gente tem que ter como uma conquista mesmo do governo Lula, né? O ministro Haddad, junto com o governo Lula, eles conseguiram isso para a população como um todo, mas até isso, né, foi difícil de sair, e é isso, é uma coisa tão básica, né, que deveria ser uma mobilização de todo o Congresso Nacional para acelerar esse processo. E mesmo assim a gente teve muitas dúvidas, né? Até quase outubro a gente ficava na dúvida se ia conseguir passar como estava. Teve que fazer uma série de mudanças, teve que fatiar a reforma tributária, né? Primeiro teve que passar a de consumo, ali tinha um dispositivo que colocou para frente, que depois viria a reforma da renda, mas até vir, eu lembro que todo mundo conversava com uma certa insegurança, incerteza mesmo, né? Se esse Congresso Nacional conseguiria entregar uma reforma tributária robusta, que não fosse só do lado do consumo, que obviamente também é necessário, né, ter uma simplificação da carga tributária no Brasil, que de fato era muito complicada, mas essa da isenção do imposto de renda para a população que ganha até 5 mil reais, são quase 5 salários mínimos, né, um pouco menos que isso, é uma promessa simbólica, porque é uma promessa também de longa data do campo progressista, né? E que agora a gente conseguiu ter essa conquista. Eu acho também que eles tentaram barrar, porque isso, vai ser implementada no período eleitoral, então os impactos positivos disso ainda vão ser um pouco mais restritos. Se a gente tivesse passado ela no ano anterior e já sentido a partir desse ano, né, 2025, 2026. E qual é o impacto disso? Na economia, a gente vai chamar isso de uma renda disponível, né? Seria mais indireta, não é que você, não é um programa social que você tem uma transferência e ganha esse dinheiro, né? Abertamente, né? Colocado na sua conta, como seria, sei lá, um Bolsa Família, é uma transferência de renda muito óbvia e nítida de se entender, mas na verdade, pelo que você não vai estar pagando e entregando, né, a isenção que você não vai mais pagar, você tem um aumento da renda disponível para as famílias brasileiras. Então, isso faz com que as famílias, principalmente mais populares, que quando você tem menos renda, você consome menos. Você gasta, né, você poupa menos, você consome menos. Quando você tem mais renda, o impacto disso é bem menor. Agora, quando você ganha pouco, e aí você tem uma disposição, né? Você tem mais dinheiro agora para consumir, para poupar, para colocar, né, na sociedade, isso tem um duplo efeito. Primeiro na economia você vai consumir mais, e normalmente se consome mais, principalmente nas camadas mais populares, que é a que vai ser mais atingida. Apesar de que quase é uma parcela muito grande na população brasileira que recebe até 5 mil reais, essas pessoas elas tendem a consumir também mais perto das suas casas, em comércios locais.
Isso faz com que o comércio local tenha mais caixa, tendo mais caixa, tem mais possibilidade de contratar mais pessoas. Contratando mais pessoa, normalmente é do comércio local também, né? Ali do território. Então, isso faz, e tudo isso daí, esse resto, tirando essa isenção, todos os outros vão estar pagando também seus impostos, seus tributos. E isso tem um retorno para os cofres públicos e também um retorno para nosso dinamismo, né, na economia. Então, isso é uma vitória que deve se transformar em mais dinamismo econômico e mais capacidade para as famílias brasileiras conseguirem aproveitar o fim do ano, conseguirem também desfrutar com suas famílias, consumir melhor na economia. Bom, para a gente fechar nossa conversa, Camila, quando a gente fecha essa conta de 2025, que cenário econômico fica colocado para 2026, que é um ano tão importante, ano de eleições, ano de muitas decisões políticas importantes também? Para 2026, a gente ainda tem alguns desafios da parte de arrecadação, né? Ainda é uma bandeira do governo e que tem se mostrado com eco nas ruas, que é a taxação BBB, né, de bancos, bets e bilionários. É importante, a gente conseguiu fatiar a reforma tributária em duas medidas, né, em duas partes, sendo a primeira do consumo, agora da renda, mas é muito importante que, enquanto bandeira, inclusive para 2026, a gente consiga avançar na taxação de bancos, né, o sistema financeiro, inclusive para a gente não ter tanta esses movimentos de montanha-russa que a gente vê e de especulação mesmo, né, no mercado financeiro, que a gente vê ali principalmente com dólar, mas que se tivesse uma regulamentação, uma regulação do mercado, seria menor. As bets, que enfim, eu acho que é um grande problema na nossa sociedade, a gente vai ter que ver como que a gente trata, eu acho que taxar é um primeiro passo importante. E bilionários. No momento onde a gente teve o país que, quando voltou para o mapa da fome, que agora com o governo saiu, mas quando foi para o mapa da fome, quando a gente tem aumento da miséria, a gente tem criação de novos bilionários, mostra que tem alguma coisa muito errada nesse projeto de sociedade que a gente está colocando. Então, assim, taxar os bilionários, inclusive, para ver se a gente consegue ter mais possibilidades de gastos e de fazer uma política fiscal ativa, né, uma política fiscal que seja para o grosso da população e não só para poucos, isso vai conseguir que a gente ganhe também, né, mais formas de avançar economicamente. E aí, do lado da economia em si, as perspectivas, né, as projeções mostram que o crescimento econômico ele deve encerrar 2025 com um crescimento de 2,2%, e para 2026 a perspectiva acima do mercado, mas que, enfim, o mercado vive errando também essa perspectiva, essas projeções. Então, eu estou com essa projeção de 2,4 para 2026, que é bem parecida até com alguns órgãos, alguns institutos, mas a gente deve ter um crescimento um pouco mais robusto em 2026, se a gente tiver essa rodada também de queda da taxa Selic. Isso deve ajudar também, né, um crescimento econômico, e muito provavelmente a gente deve começar essa rodada de queda da taxa Selic, não só no Brasil, mas em âmbito global. Então, tem uma perspectiva de queda começada pelos Estados Unidos. Isso acaba fazendo com que esses fluxos financeiros também sejam mais favoráveis a países emergentes, como países periféricos, né, como é o caso brasileiro. Então, para 2026, mesmo sendo um ano eleitoral e de que a gente deve enfrentar muitas dificuldades com o Congresso Nacional, ainda assim é um ano onde o Congresso Nacional precisa se reeleger. Então, provavelmente, e tomara que a gente não tenha tantas disputas como foi marcado o ano de 2025, e que esse Congresso, nem que seja para se reeleger, comece a ajudar também a população brasileira e o governo
a aprovar algumas medidas que garantam esses crescimentos, um mercado de trabalho aquecido e uma população que consiga ter gastos e consumos adequados. A gente fica na torcida, né, Camila? Muito obrigada pela participação, por ajudar a gente a entender todos esses temas complexos, né, mas que são tão importantes para a nossa vida prática, nossa vida cotidiana. Então, te agradeço e desejo também um ótimo fim de ano para você. Obrigada, Luana. Queria agradecer o convite mais uma vez, agradecer a todo mundo que está nos vendo e desejar um ótimo final de ano e um ótimo 2026. Obrigada. E assim a gente encerra o nosso PDF Entrevista. Obrigada pela sua companhia. Aproveito para te lembrar que a gente está no ar no nosso YouTube, no YouTube do Brasil de Fato, na Rede TVT e também na Rádio Brasil de Fato. Obrigada e até uma próxima. Tchau!